E agora eu gostaria de falar também sobre esse assunto que nós vamos viver amanhã. Esse assunto política, eleições, um assunto que eu particularmente gosto muito e é um assunto que deve ser falado, deve ser pregado. Talvez você esteja estarrecido de ouvir, talvez você não aguente mais ouvir sobre política, sobre político A, B, C, D, E, quem é o melhor, o que é... Você está totalmente confuso. Chegou hoje, um dia antes da eleição, e você ainda não sabe em quem votar, você não sabe ainda em quem depositar o seu voto de confiança. E eu espero que hoje, através desse estudo, através dessas dicas que eu vou dar aqui, a gente possa esclarecer alguns assuntos. Para quem não sabe, eu sou formado em Direito, e o assunto política tem muito a ver com o assunto política tem muito a ver com a faculdade em que eu me formei. Então é um assunto que eu gosto muito. Minha esposa, ela fala, não sei como alguém fica tão ansioso para ver um debate na TV, alguém fica lê tanto matéria sobre candidatos, sobre política, eu não consigo entender. Toda hora que eu vejo você está mexendo no celular e lendo algum texto, alguma notícia, algum artigo sobre política. Como você consegue gostar tanto disso? E é realmente um assunto que eu me interesso muito, é um assunto que eu tenho um grande prazer em estudar, porque é um assunto muito interessante, é o futuro do nosso país, é um assunto que é gostoso de conversar. Não gosto de debater, de começar a falar alto se a pessoa não concorda com o mesmo ponto de vista que eu. Ou seja, alguns assuntos que geram muita discussão e que eu gosto de conversar: religião, Jesus, amor a Jesus, futebol é um assunto que é legal, gosto de conversar também, e política. E são assuntos que, na maioria das vezes, as pessoas se matam, se batem para falar. E não deve ser assim. Nós podemos ter, sim, uma discussão saudável, um jogo de ideias, onde eu falo o que eu acho, o que eu penso, por que essa escolha, e a pessoa também, e a gente mantém a mesma amizade, mantém o mesmo amor, porque o mais importante não é quem vai estar lá, o mais importante é quem vai estar lá. Vai governar para o bem, vai governar para o povo, ou vamos ter que enfrentar mais uma posição, mais uma situação alarmante em nosso país. Então, nós devemos sim compartilhar essas ideias, debater essas ideias e nunca entrar em brigas, em discussões que não vão nos levar a nada, ou ficar apontando, falando que fulano não é crente, fulano não é não sei o quê. Não faça isso, meu irmão. Fale, se você quiser colocar a sua opinião em jogo, faça isso, mas faça isso de maneira ordenada, faça isso de maneira como um cristão deva fazer. Existe um livro, O que Jesus faria em seus passos. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, sempre que você estiver em alguma situação, pense nisso antes. O que Jesus faria em seu lugar? Se Jesus estivesse numa discussão de política, o que Jesus faria em seu lugar? Se Jesus estivesse numa situação de briga de trânsito, o que Jesus faria em seu lugar? Então, leve isso como lema da sua vida e pratique a verdade, pratique aquilo que um cristão deve praticar. Amém? Então, vamos dar início então à mensagem. Nós vamos falar então sobre política, não tem um tema específico, nós vamos falar então sobre essa vertente da política. Eu queria começar dizendo que a terra ela pertence a Deus e Ele nos entregou o controle da terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe Ele aos filhos do homem. Isso está em Salmo 115, 16. O homem então, nós por sua vez, e quando eu digo homem aqui, eu digo homem e mulher, tem dado lugar a Satanás, tem dado lugar a outras coisas. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser. Mas Jesus ele veio como homem para retomar
toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, como povo de Deus, precisamos nos levantar para conquistar a nossa terra buscando justiça. Eu faço uma pergunta para você. A Bíblia fala de política? A Bíblia tem esse assunto nas suas páginas, em seus livros? Vamos refletir alguns versículos bíblicos que se aplicam à política. Primeiro ponto, cuidado ao escolher aqueles que vão governar o nosso país. Deuteronômio 17, 14 a 20 diz assim: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: Estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: Nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, e ele e os seus filhos no meio de Israel. Então esse texto que nós acabamos de ler nos ensina que o governante que devemos escolher para as nossas vidas precisa ser uma pessoa que tenha temor de Deus e que não vai se envaidecer ao ponto de usar o poder para construir o império pessoal. O profeta Samuel advertiu severamente ao povo sobre os direitos de um governante antes de ungir seu primeiro rei. Sabemos que muito do que o profeta avisou aconteceu, mas o povo ele não quis dar ouvido. O povo ele continuou querendo aquilo. Então o candidato de um cristão, o nosso candidato, deve ser uma pessoa que tenha como referencial a família, que tenha experiência administrativa, que tenha modéstia quanto aos bens materiais, humilde e principalmente que se preocupe com o bem da comunidade. Então, esses devem ser os princípios básicos que você deve escolher alguém que você quer que governe o nosso país. Uma pessoa que tenha referencial de família, experiência administrativa, modéstia quanto aos bens materiais, humilde e principalmente que se preocupe com os bens da comunidade. O segundo ponto que eu queria adentrar aqui é respeito às autoridades. O livro de Tito 3, versículo 1 diz: Lembrar-lhes que se sujeitam aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Romanos 13, 1 a 5 também diz: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Presta atenção. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeito,
não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Também gostaria de ler 1 Pedro 2, dos versos 13 ao 17. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Todo cristão deve honrar, deve respeitar as autoridades políticas. Então, antes de você escolher o seu candidato para o domingo, é importante saber se essa pessoa é uma pessoa digna de respeito. É importante saber se essa pessoa respeita o seu próximo, a família, a comunidade e principalmente aqueles que sofrem para lutar por justiça em seu favor. Terceiro ponto, nós temos o dever de orar pelos nossos governantes. Nós temos o dever de orar pelo nosso país. 1 Timóteo, capítulo 2, os versos 1 ao 3 diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos de forma tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Como cristãos, então, nós temos a tarefa de interceder pelos nossos governantes, mas não devemos deixar isso para depois das eleições. Devemos também fazer antes orar pelos nossos governantes. Agora, também é hora de interceder pelo povo, pedindo que Deus nos dê sabedoria para escolhermos os governantes justos, os governantes certos. Não deixe para orar depois das eleições. Ore agora, clame por essa nação. Pagar impostos. Lucas 20, 25 diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Romanos 13, 6 e 7. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O cristão deve saber que é seu dever pagar os impostos. Sabemos que as taxas são absurdas, são altas, por isso precisamos saber qual é a proposta para a arrecadação de impostos para o governo de cada candidato. Por isso é tão importante que você pesquise, que você saiba o que o seu candidato pensa a respeito desses assuntos. Não adianta nada nós reclamarmos depois, não adianta você votar porque você tem afinidade por um, ou porque você gosta do partido, ou porque você tem uma visão que parece com esse partido. Saiba quais são as propostas, saiba o que cada um pensa sobre cada assunto e escolha o melhor. Escolha alguém que, poxa, se ele fizer isso para as taxas, os impostos, isso vai ser muito bom para mim, isso vai me ajudar, isso vai auxiliar minha renda. Então faça isso, pesquise cada candidato. Quarto ponto, leis justas. Isaías 10, versículo 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãs que escrevem perversidade para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. O Salmo 94, 20 diz: Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? É preciso estudar, então, o plano de governo de cada candidato. Isso não é perda de tempo, isso é necessário. Você precisa saber as propostas para os problemas da sociedade. Não adianta
Ah, eu vou votar em fulano porque tá todo mundo votando em fulano. Ah, eu vou votar em fulano porque ele é contra isso. Porque ele é contra e eu quero eles fora. Sabe quando você vai adquirir um serviço, por exemplo, você vai adquirir um serviço de TV por assinatura. E você está tão empolgado em adquirir esse serviço e você faz isso sem ler as regras, as condições do contrato. Passam-se 4 meses, você está super insatisfeito. E você vai ligar para reclamar. E a resposta delas é: você assinou um contrato com a gente. Você tem que aguentar agora até o final deste contrato. Então não adianta você escolher um candidato. Não adianta você escolher alguém porque você acha, tá todo mundo votando assim, e eu sou contra isso e eu quero que ele não entre mais. Estude as propostas para os problemas dos candidatos que a sociedade vive, quais leis essa pessoa defende e qual o seu princípio ético e moral. Isso é muito importante, são fatores determinantes antes de escolher qualquer candidato. Saiba o que cada candidato fala a respeito sobre o aborto, casamento gay, sobre temas polêmicos, temas que geram ainda algum conflito, sobre drogas. Saiba o que cada um fala. Quantas vezes eu tive a oportunidade de perguntar para alguém: por que você está votando nesse candidato? Porque fulano está votando assim, porque a pessoa não sabe. A pessoa não sabe dizer. Quinto ponto, justiça. Levíticos 19:15 diz: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgará ao teu próximo. Levíticos 19:35 e 36. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos. Justo é justo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Provérbios 29:12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Você precisa escolher alguém que realmente te represente no governo. Alguém que possa lutar pelos seus direitos. Muitas pessoas entram na política com boas intenções, mas depois se corrompem. Ainda há outros que fazem tantas promessas que são impossíveis de ser cumpridas. É muito importante saber com quem o candidato faz aliança, com quem o candidato apoia, pois mesmo que seja uma pessoa boa, ela pode estar mal assessorada ou estar rodeado de pessoas ruins, ou se prender a pessoas injustas. Então tome muito cuidado. É muito importante que você saiba tudo a respeito do seu candidato. E você diz: Lucas, é muito chato. Lucas, é muito tempo isso. Meu irmão, os próximos 4 anos do nosso país estão nas nossas mãos nesse próximo domingo. Por favor, compreenda a grandiosidade disso. Faça a sua parte. Deixe o cansaço para depois. É muito mais importante que a gente saiba exatamente o que cada um pensa, o que cada um vai fazer, o que cada um, com qual pessoa cada um vai se aliar, para que quando chegar um momento a gente possa não choramingar. Poxa, olha que nós estamos vivendo de novo. Eu não sabia que ia acontecer isso. Saiba, pesquise. 6º ponto, pobreza. Deuteronômio 15:11 diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Provérbios 14:31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. O candidato ele precisa ter propostas que atendam a toda a sociedade. Contudo, é indispensável que ele contemple os mais desfavorecidos. Se o plano de governo de cada candidato não for amplo o suficiente para atingir os pobres, então ele é limitado. Um governo que não luta para melhorar a situação do pobre
pode fazer com que o rico empobreça. Tome muito cuidado, pesquise, leia, meu irmão. O 7º ponto, o perfil de um governante. 2 Samuel 23, 3 e 4. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar a terra, a erva. Provérbios 29, 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Baseado nessas palavras, entendemos que um governante, de acordo com a vontade de Deus, o perfil de um governante deve ser justiça. Não assistencialismo ou ajuda a pessoas particulares, a um certo grupo de pessoas. O governante deve lutar por todos, por toda a comunidade fazendo justiça. Nada adianta ajudar um ou outro e assim cometer injustiça com os outros. Segundo, temor. Deve ser uma pessoa de respeitos e princípios morais, princípios baseados na palavra de Deus, independentemente da igreja, uma pessoa que demonstre ser temente a Deus. Certamente você não escolheria uma pessoa incrédula para te representar no governo. Então, temor a Deus é muito importante. 8º e penúltimo ponto, patriotismo. 2 Samuel 10, 12 diz, Sê forte, pois pelejamos varonilmente pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Todos precisaram demonstrar amor por sua terra. Um candidato deve ser alguém que realmente goste do lugar que viva para governar o seu povo. Eu tenho visto por aí pessoas que moram nos Estados Unidos há anos tentando ser deputado aqui no país. Já desistiram do nosso país porque querem um cargo aqui no nosso país? Um prefeito, um vereador, por exemplo, não pode ser eleito para representar uma cidade, um bairro em que ele não gosta da cidade. Tem que ser alguém local, alguém que ame, alguém que goste. Patriotismo, fidelidade ao lugar. 9, os deveres civis. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei. Observa o mandamento do rei. Não amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não amaldiçoes o rei. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei. Esses são alguns princípios que nós devemos seguir. Os deveres civis de todo cidadão devem ser cumpridos para o bem da nossa sociedade. Quando o povo respeita as autoridades e principalmente abençoa os seus governantes, a paz de Deus reina sobre a terra. Meu irmão, não adianta querer ter um governo que seja honesto se o nosso povo não for honesto. Com certeza você já ouviu isso, mas a corrupção começa quando você fura a fila, quando você pega uma caneta que não é sua, quando você tira vantagem de algo que ninguém está vendo, quando você tira coisas pequenas porque ninguém vai sentir falta. A corrupção começa em nós e nós teremos reflexo daquilo que os nossos governantes são. Então, não adianta querer que o governo seja honesto se nós não formos honestos. Meu irmão, dedique um tempo à oração, a estudo, antes de escolher o seu governante, o seu candidato. Muito mais do que sobre governo ou política, sobre esse assunto que para muitos é muito chato, a Bíblia nos ensina muito sobre cidadania e justiça. E eu queria terminar essa pregação, este estudo, com algumas dicas, com alguns conselhos para você. Nós não estamos aqui defendendo algum partido político ou algum candidato. Nós acreditamos, como igreja, que este não é o papel da igreja. Mas o papel da igreja é, sim, aconselhar, dar dicas. Então, alguns conselhos que nós, como igreja, damos
a vocês, irmãos, procure saber sobre a história de vida do seu candidato. Procure saber as propostas do seu candidato para a sociedade. Pergunte se entende qual a função do cargo que seu candidato está se candidatando. Procure saber o que um deputado estadual faz, o que um deputado federal faz, o que um governador faz, um senador, um presidente. Procure saber seus princípios morais e religiosos. Veja se é uma pessoa de família, de bem. Descubra com quem esta pessoa tem alianças políticas. Qual o parecer sobre assuntos polêmicos, aborto, drogas e a filosofia do partido do candidato. Isso é muito importante também. A filosofia do partido do candidato. E meu irmão, o que você não deve fazer no domingo? Não vote em branco, não vote em nulo. No domingo passou uma propaganda maravilhosa, uma propaganda excelente de uma marca de hambúrguer. Excelente sobre essa questão do voto branco ou nulo. Eles fizeram ali um púlpito no meio da rua e eles perguntaram para pessoas: você vai votar em branco, você vai votar em nulo? E muitas pessoas falaram: vou votar em branco, vou votar em nulo, não tem ninguém para votar. E a direção ali daquele comercial, daquela marca, então preparou um lanche para aquelas pessoas. E no lanche era pão, maionese e cebola. E as pessoas comiam aquilo e elas falavam: nossa, isso aqui está muito ruim. Por que vocês me deram isso? E aquela moral daquele comercial. Quando você vota em branco, quando você vota nulo, você não tem o direito de reclamar, o direito de opinar, porque você não teve participação. Então, não deixe que outras pessoas escolham por você o futuro do nosso país. Esse foi a mensagem daquela propaganda. Você gostaria que as pessoas escolhessem o recheio da sua comida, do seu lanche? Você permitiria que 4 anos quando você fosse comer um hambúrguer que você gosta tanto, com vários ingredientes, as pessoas escolhessem os seus ingredientes? Então não vote em branco, não vote nulo. Não troque favores ou venda o seu voto. Não faça escolha baseado em amizade ou família apenas. Se você tem algum familiar ou você tem algum amigo, glória a Deus. Mas não faça baseado apenas nisso. Nunca se comprometa com o que não pode garantir. Lembre-se que no domingo, ali naquela urna, você estará representando o seu povo e decidindo o futuro da nossa terra. Ore e escolha conscientemente o futuro do nosso país. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.